Eu sou de Ouro Fino, Minas Gerais, sul do estado de Minas Gerais. Sou filho de uma lavadeira e de um boia fria, zelador do campo de futebol. Nasci em 31 de outubro de 1953. Nasci 6 horas da tarde, numa casa humilde, sem forro, de chão batido. Chovia muito, com parteira, como foi os 9 filhos que a minha mãe teve, todos nascidos com parteira, porque não tinha condição de pagar hospital, de pagar médico. Não tinha nem roupa para vestir. Foi embrulhado num pedaço de pano. E ali eu cresci e aos 7, 8 anos de idade ganhei uma caixa de engraxar, fui ser engraxate, mas a minha mãe sempre colocou para todos os filhos que para nós podermos mudar aquela linha de pobreza, aquela linha de que do ganho do meu pai e da minha mãe sequer dava para comprar alimentos para a semana toda, nós tínhamos que trabalhar e estudar. Que através do estudo, do conhecimento e do trabalho, tudo se vencia. Nesse período de estudo, eu sempre fui um dos melhores alunos da escola, inclusive sendo premiado pelo Rotary Clube de Ouro Fino, quando terminei o primário, como o melhor aluno das escolas primárias daquela cidade. E ao engraxar sapatos lá em Ouro Fino, havia muito uma pergunta do que esse moleque, os clientes perguntavam, seria quando crescer. E eu dizia que ia ser engenheiro civil, que eu ia construir pontes, edifícios, e ficava aquela dúvida, como que o engraxate poderia afirmar com tanta segurança que iria ser um engenheiro civil. E com 22 anos eu já era engenheiro civil e já tinha minha carteira do registro do Conselho de Engenharia do Estado de São Paulo. Foi uma luta de muito trabalho, de muita persistência e de muita dedicação. Mas foi também uma infância muito feliz. Eu lembro de cada segundo, de cada minuto que eu vivi. Viemos para Campinas, porque nós não tínhamos nada lá. Terminamos o curso, o ginásio, terminei o curso técnico científico, a escola de comércio com bolsa dada pela prefeitura, porque o prefeito era o diretor da escola, conhecia a situação de meu pai. Viemos como contador e já ingressei no vestibular sem necessidade de cursinho. Fiz a faculdade, porque era que estava com a inscrição da primeira turma, a PUC de Campinas, não tinha condição de pagar, fui bolsista na faculdade, como fui da Caixa Escolar quando eu fiz o primário. A Caixa Escolar é que nos socorria no grupo, inclusive com alimentação, com a merenda escolar. Tivemos que estudar com as bolsas e aquilo que não era dado bolsa nós ficamos devendo. E o primeiro ano, depois de formado, tudo que eu ganhei como profissional da engenharia foi guardado para quitar os débitos com a universidade. Depois fui trabalhar em Mogi Guaçu, numa construtora, trabalhei em Campinas também, na prefeitura de Campinas, fiz estágio em várias empresas. Na maioria das vezes foi não remunerado porque as empresas já diziam que tinha estagiário e que não podia contratar mais estagiário. Então eu me colocava à disposição de forma gratuita. E depois de alguns meses ali trabalhando, quando eu ia sair daquele estágio para ir para outro, porque já havia aprendido tudo o que devia naquele estágio, as empresas queriam me segurar até oferecendo salários para continuar. Eu aprendi também, tive alguns dons para música. Aprendi a tocar violão, aprendi a compor músicas, participei de festivais de música popular, venci alguns festivais e também eu montei um curso de aula de violão para os jovens na cidade de Mogi Guaçu, que me dava também uma arrecadação para ajudar a pagar a faculdade da época de engenharia em Campinas. Após essa caminhada como engenheiro civil, lá em Mogi Guaçu, trabalhando na construtora Real, eu sentia que a categoria estava desorganizada. E comecei a ir nas empresas, nas indústrias, na prefeitura, nas cerâmicas, para convidar os engenheiros para nos organizar em torno de uma associação de engenheiros. E nós conseguimos fundar a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da região de Mogi Guaçu. Eu fui o idealizador, fui o fundador, montei o estatuto, mas não fui o seu primeiro presidente, fui o vice-presidente. Isso em 1982. Em 88, eu comecei a trabalhar como perito judicial, porque até então, de 76 a 88, foram 12 anos trabalhando com cálculo de estrutura, com a questão da engenharia civil,
que era o meu ideal trabalhar na construção civil. E aí, como perito judicial da comarca, eu senti a necessidade de fazer o curso de Direito. E fiz o curso de Direito, concluí em 1992. E em 93, eu já estava inscrito também na OAB. Esse curso de Direito me deu um ganho muito grande no exercício da minha profissão. Eu não fiz o direito para exercer advocacia, mas para agregar conhecimento nas minhas atividades de engenharia, principalmente na área de avaliações, perícias e consultoria, que é o que eu faço até hoje. Eu lecionei também desde 1978 até 1992 na Fundação Educacional Guaçuana. Eu era o professor de resistência dos materiais e estabilidade das construções. E a partir de 92 eu entrei no CREA, por causa da Federação das Associações de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo, que um colega meu de turma havia sido eleito presidente e me convidou para fazer parte da chapa, e eu fui ser o secretário da federação. E através da federação fiz um bom trabalho de fortalecimento das entidades de classe no Estado de São Paulo, de 2000 a 2005. Isso fez com que o prestígio que tive com as entidades de classe, em função do nosso trabalho frente à federação, nos colocasse como candidato à presidência do CREA São Paulo. E eu fui eleito com uma votação expressiva no Estado de São Paulo, um conselho que tinha mais de 300 mil profissionais inscritos, mais de 60 mil empresas registradas no Conselho de São Paulo, que é o maior conselho de todos os 27 CREAs que nós temos ligados ao sistema Confea-CREA. E pela gestão que fiz à frente do CREA do Estado de São Paulo, eu fui eleito para a presidência desse Conselho Federal, instância máxima da engenharia do país, e que muito me orgulha e muito me honra em ser presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Mas, por outro lado, também na Federação do Estado, eu acabei indo para a Federação Brasileira de Associações de Engenheiros, a FEBRAE, uma entidade fundada em 1935, a entidade que representa o Brasil na UPAD, na União Pan-Americana de Associações de Engenheiros, e na Federação Mundial de Organizações de Engenharia, a FEMOE. Na FEBRAE, o trabalho que eu desenvolvi também na FEBRAE me levou à condição de diretor da FEBRAE, vice-presidente da FEBRAE e agora na presidência da FEBRAE. E através da FEBRAE fui eleito na convenção da UPAD em Cuba, lá em Havana, no ano passado, como presidente eleito da União Pan-Americana de Associações de Engenheiros, uma união que congrega as representações da engenharia de todas as Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, para presidir essa união a partir de 2015. Fui também, na minha cidade, vereador no período legislativo de 2001 a 2004, porque entendia também que, participando de uma organização da sociedade civil, eu não poderia me furtar de dar a minha contribuição para o município, para a minha cidade, participando da política partidária, e dessa forma eu ocupei um mandato quando eu incentivei profissionais da engenharia da associação a se candidatarem a vereador. Lá eu ocupei também a presidência da Comissão de Ética e do Decoro Parlamentar da Câmara Municipal e fui o vice-presidente da Câmara Municipal. A nossa atividade, ela se volta para a sustentabilidade ambiental, em transformar recursos naturais sem causar danos ao planeta, sem causar dano ao meio ambiente, abre distribuição de renda, trabalho para toda a cadeia produtiva e, consequentemente, é através da engenharia que uma nação progride, que um país, que uma nação desenvolve. O conhecimento dos engenheiros, a engenharia, ela é responsável pelo progresso e desenvolvimento de um país. E é por isso que o Brasil hoje está na condição de estar entre as maiores potências econômicas do mundo, por causa das riquezas que o Brasil tem, das riquezas naturais, que nós, engenheiros, vamos transformar essas riquezas para que o Brasil não fique só sendo uma potência econômica, mas fique sendo uma potência social e com qualidade, com garantia de sustentabilidade ambiental. Eu finalizo dizendo que nós, profissionais da engenharia, somos os profissionais do bem. Nosso exercício profissional, toda vez que um profissional da engenharia exerce a sua profissão, ele está trabalhando pelo país, desenvolvendo o país dele, fazendo com que o país dele cresça, mas garantindo principalmente qualidade de vida à população. O resultado do nosso conhecimento é fazer o bem aos nossos semelhantes. Por isso nós somos os profissionais do bem para a população, do bem para o país e do bem para o mundo.